Ok, Celso, obrigado. Olá a todos, sejam todos bem-vindos à FLAP, Festival Literário Afro-Paranaense. Eu me chamo Leandro Meira, eu que vou conduzir a entrevista de hoje. Eu sou historiador formado pela Universidade Federal do Paraná, pedagogo, psicopedagogo e especialista em História e Cultura Afro-Brasileira. Estamos tendo aqui o apoio do Celso Santos, nosso amigo, nosso companheiro, camarada aí, da Mandingas Produções Artísticas de Itapetininga, sempre nos apoiando, fazendo um trabalho incrível, voltado também para a cultura afro-brasileira. E o nosso entrevistado de hoje será o professor Ademir Barros dos Santos. O professor é doutorando e mestre em Educação pela Universidade Federal de São Carlos, membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal de São Carlos, coordenador da Câmara de Preservação Cultural do Núcleo de Cultura Afro-Brasileira da Universidade de Sorocaba. O professor é pesquisador, palestrante, contista, poeta, cronista e um aficionado pelas negritudes e africanidades. Seja bem-vindo, professor. Tudo bem com o senhor? Graças a Deus, tudo bem. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a você o espaço e a confiança e o prazer de estar na FLAP. Né? Queria também agradecer ao Celso, que nos dá apoio, a Mandinga, que tem me acompanhado bastante e que me deixa muito tranquilo, muito confortável, né? Conheci apoio do pessoal da Mandinga e que nos colocou em contato também, né? Provavelmente quem nos enlaçou, né? Me permitiu estar aqui hoje. Muito obrigado. Estou disponível, tá bom? Disponível e muito contente de poder participar mesmo. Nós que agradecemos, professor. Para quem não sabe, o professor é um estudioso das negritudes e da história e cultura afro-brasileira, autor de vários livros sobre o assunto. Um deles, África, Nossa História, Nossa Gente, está na segunda edição, né? Recomendo a todos que conheçam. E eu gostaria de iniciar aqui pedindo para o professor que conte um pouquinho para nós da sua trajetória dentro dos estudos da negritude, o que levou o professor a esses estudos. Por favor, professor. Se eu for contar tudo, vai muito tempo, porque eu acho que eu nasci assim, né? Eu tive, assim, em pequeno ainda, eu tive um incômodo, que o meu pai era preto, né? Não era mulato, e era motorista de praça, e fazia aniversário 31 de dezembro. Então, às vezes, quando caía na quinta-feira, por exemplo, sempre nós tínhamos 2, 3 dias de festa, né? Porque dia 1º é feriado, né? Mas quando caía no dia 31, às vezes ficava quinta, sexta, sábado, domingo, né? Por causa do feriado e tal. Feriado final de semana, e a casa cheia. Mas, como ele era motorista de praça, às vezes chegava algum dos clientes dele, ali no meio da festa, né, pedindo para ele levar não sei aonde, exatamente porque é festa de fim de ano, e parece que aquele homem que era o meu rei, né, ele era, para mim, eu nem conhecia outro Deus, eu não sei ele naquela época, né? Mas ele parece que dava uma murchada assim, começava assim, senhor, não sei o que, aquilo me incomodava. Eu não identificava o que era, mas me incomodava um pouco, né, de sentir meu pai assim. Isso eu tinha 4, 5 anos de idade. E depois, quando eu comecei a tomar consciência das coisas, eu comecei a perceber que não era só meu pai, eram os negros em si. E depois eu fui perceber que isso era uma posição social, era uma explicitação do racismo que às vezes era explicitada mesmo por pessoas que nem se sabiam racistas, né? Ou que não eram mesmo racistas, mas tinham atitudes racistas, porque isso era a postura normal da sociedade, né? Então, esse incômodo é que me levou a me aprofundar nessa coisa toda, para poder me entender, deglutir meu incômodo e compreender o meu pai, sabe? Então, essa trajetória, ela vem desde que eu me conheço por gente, né? E quando chegou em uma certa fase da minha vida, eu pesquisava isso tudo, mas assim, quase como autodidata, e alguns autores me chamavam muita atenção. Um deles, como principal, era Kabengele Munanga, que está vivo ainda. Acho, se não morrer esse ano, continua vivo. Mas aí, um pessoal aqui que sabia desse meu gosto, e que estava na USP, me levou quase que forçado assim para participar de um curso lá que o Munanga estava dando. E aí eu vi que ele era de verdade, né? Porque para mim ele era um ícone da coisa, né? Aí eu vi, não, é uma pessoa de verdade e tem as coisas a ensinar aqui.
E aí eu permaneci na USP durante algum tempo, né? Cheguei lá, inclusive, a começar o mestrado em História Social. Mas aí, nesse mestrado, você começa a passar por História Social, Geografia Humana, Antropologia, Sociologia, né? Você passa por essa coisa toda e começa a dar uma visão holística desse negócio todo, fora o que a gente sentia na pele. Então, para mim, já não era mais alguma coisa que era externo que estava me mostrando, mas era uma interpretação daquilo que eu sentia, entendeu? Então, isso me deu uma condição de poder falar sobre isso, porque eu não estava falando sobre algum assunto, eu estava falando sobre mim mesmo, né? Eu dentro da minha sociedade. E aí eu aqui me matriculei para terminar um curso que eu tinha começado na Uniso e conheci esse núcleo, que é o Núcleo de Cultura Afro-Brasileira, e fui convidado para participar. E aí o pessoal achou que eu tinha mesmo conhecimento, mas não é que eu tinha conhecimento meu, é que eu tinha conhecimento adquirido pela vivência, né? E essa interpretação. Então, eu não era uma coisa de livreiro, era uma coisa de ler e conseguir interpretar à luz do que eu mesmo sentia. Então, eles começaram a pedir para eu dar curso. Então, eu dei um primeiro curso a partir desse pessoal e voltado principalmente para os professores. E esse primeiro curso, ele faz a primeira parte desse livro. Eu fiz esse primeiro curso, aí o pessoal pediu para repetir esse curso, eu repeti esse curso, aí esse pessoal que fez o primeiro curso começou a me pressionar para fazer um segundo curso, continuidade desse. Então, esse primeiro curso, ele vem tratar de África mesmo, do início do mundo, desde quando era Pantalácia e Pangeia, antes da divisão dos continentes, até o ano 2000, mais ou menos, que é quando a gente fez esse curso, né? E depois, esse segundo curso que me pressionaram para fazer, eu achei que era minha obrigação, né? Até por saber, não vou ficar com isso, né? Então, o pessoal quer, vamos colocar. Então, aí fiz o segundo curso, que ele vai tratar da diáspora e da dispersão dos africanos pelas Américas, até para a gente desmistificar alguma coisa, que o pessoal dizia muito, aconteceu alguma coisa, ele dizia assim, mas se fosse nos Estados Unidos, se fosse nos Estados Unidos, eu falei, não, se fosse nos Estados Unidos é outra história. Estados Unidos, quem foi para lá foram, desde o início, e pouco, e na grande maioria foram negros da Baixa e Alta Guiné, né, que eles chamavam de rios da Guiné. E quem veio para cá são da África Central, são os Bantu. Então, se já tem uma diferença de cultura do próprio africano. E quando chegam nas Américas, aqui na América do Sul, é uma América ibérica, o Brasil, portuguesa, o resto da América do Sul, espanhola. Lá na América do Norte, é uma cultura europeia, especialmente inglesa, mas também teve influência francesa e espanhola, lá bastante grande, inclusive as guerras que tinha na Europa refletiam nos Estados Unidos, sabe? E na América Central você tem uma mistura deles todos. Você vai ter inglês, vai ter francês, vai ter espanhol, mas também vai ter dinamarquês, vai ter um outro monte de gente. Então você vai ver que são culturas africanas diferentes. Culturas, vou dizer, culturas não é bem isso, mas depois a gente evoluindo a gente vai dizer. Então veio formações sociais, acho que melhor isso, que vieram para o Brasil, que são diferentes daquelas que foram para a América do Norte e diferentes daquelas que tiveram na América Central, enfrentando europeus também com culturas diferentes. Então, isso vai dar amálgamas diferentes e posições diferentes, né? E esse é o tema dessa segunda parte. E na terceira parte, que aí o pessoal continua de novo, e não, mas agora que chegou até aqui, tem que continuar, agora vamos em frente, isso aqui. Eu falei, tá bom, então eu vou preparar um terceiro curso. O terceiro curso eu vou falar dos negros no Brasil. No Brasil. Por quê? Porque no Brasil, quando você vai estudar história, você sabe disso, a África cai do céu, de repente, em 1500, ela cai assim, bate no Oceano Atlântico com tanta força que está espalhando escravo para todo lado, né? Isso é o que a história nos diz dos africanos, e todo assustado que não reagem, né? Eles ficam tudo assim, o que será que vão fazer comigo, né? Aí quando você vai ver a história, é outra, sabe? Aí você percebe que a história é outra, que a África tem cultura antes da Grécia,
inclusive, né? Porque o Egito tem uma formação cultural anterior à Grécia, tem uma formação filosófica anterior à Grécia, desenvolve uma série de ciências antes da Grécia, seja a filosofia, seja a matemática. O próprio professor Biratan D'Ambrosio, que é matemático, pesquisador, morreu, parece que há pouco tempo agora, pesquisador da etnomatemática, então ele diz que a matemática surgiu no Egito, e ele dá a razão. Ele diz que surgiu no Egito porque precisava saber medir as terras que estavam divididas para os agricultores na vazante do Nilo para poder cobrar imposto. Então ele diz, olha, por isso que surgiu aquela forma de medir. Essa forma de medir, dentro da filosofia deles, ela foi evoluindo, chegou até a dar a trigonometria, sem a qual não se construiria pirâmide. Sabe? Então, e não só a trigonometria para dar o formato da pirâmide, mas para o cálculo de pesos. Então, foi uma matemática sofisticada, e a pirâmide está lá, pendurada na areia, por exemplo. E você anda mais, né? Se quem for pesquisar mais sobre a África, essa África antiga, essa África do ano 1000, ou mesmo antes de Cristo, começa a encontrar outras coisas, né? Você começa a encontrar, por exemplo, a Universidade de Sankore, de Gao, de Djenné, tem a grande mesquita, que está lá até hoje, foi construída em 1300, enquanto aqui está desabando o prédio, a mesquita lá, que tem 800 anos, está em pé. Então, existe uma cultura africana que foi simplesmente apagada, especialmente pelo motivo da dominação europeia, e que se sabe? Então você pega essa terceira parte do livro, ela vai falar sobre isso. Ela não vai chegar nesse ponto, mas ela vai discutir os africanos aqui no Brasil, que eles fizeram. Não ficou todo mundo aqui quietinho. Não, você tem quilombo desde sempre, desde o primeiro momento, sabe? E esses quilombos, eles continuam hoje, que hoje em dia você tem essa interpretação de quilombagem, né, do Abdias do Nascimento, que é o que a gente faz, essa resistência cultural, sabe? Então você teve quilombo o tempo todo, muitos quilombos que sequer foram falados, mas Clóvis Moura já lista no livro dele, História do Negro Brasileiro, mais ou menos de 100 quilombos, que ele lista, e não lista todos, ele lista isso como exemplo. Então você vê que houve uma certa resistência, e não só resistência de quilombo, mas sim uma resistência social, cultural, dos negros que estavam, que eram cocheiros, por exemplo, né, que conviviam com o seu dono, eles aprendem o idioma muito facilmente, aí eles ficam bilíngues, eles entendem o que o cara está falando em português e traduz para o seu povo no idioma banto ou o idioma que tivesse por lá, e conseguem perceber e fazer chantagem, inclusive. Porque aí eles sabem, aquele cara que está tramando contra o governo, que quer matar não sei quem, que, sabe, ele aprende essa coisa toda, e tem o contato com os outros cocheiros, por exemplo, quando vão fazer compra na cidade, está ele, cocheiro, deste dono aqui, o outro cocheiro está lá, do outro dono, e eles conseguem tramar entre eles as suas coisas, as suas fugas, as suas revoltas. Tem as mulheres dentro de casa que põem pequenos venenos, inclusive para dar diarreia, ou mesmo para matar na comida dos donos lá, mas estão comendo bem aqui embaixo, porque elas que são as cozinheiras. Conhece os segredos da sinhazinha, porque ela que dá banho na sinhazinha. Então você tem esse tipo de revolta, depois você vai ter as revoltas das pequenas greves, depois você vai ter as grandes greves, como teve aqui na Fazenda Iperó, né, na metalúrgica, entre outras, e isso vai evoluindo até você ter uma série de quilombos que são quilombos abolicionistas no final do período, né, que é o quilombo do Jabaquara e o quilombo do Leblon, por exemplo. Todo mundo sabia onde existia, mas agora você já tinha uma proteção política, que é por exemplo, o exemplo de Chico Bento, né? Aliás, do Antônio Bento, olha Chico Bento, estou falando de revista de quadrinhos, do Antônio Bento, né? Antônio Bento dando proteção aqui para o pessoal fugir para o Jabaquara. Mas ele era um juiz, quem que vai mexer com ele, né? E o quilombo lá do Leblon é que cultivava as camélias que iam ser entregues no palácio de Dom Pedro. Então, quem que vai mexer com esses caras, sabe? Então, você tem quilombos que são abolicionistas, que afrontam toda coisa, e é o que acaba dando sustentação, por exemplo, do patrocínio, esse pessoal todo, né? Então, você desmistifica essa história,
nessa terceira parte, vai mostrar, por exemplo, que é mentira que eles nunca escreveram, simplesmente tem uma outra cultura, a cultura da oralidade, não é a cultura de não ter escrito. Tanto é que você tem os símbolos adinkra, aqui entre o pessoal Akan, os Ashanti, principalmente, e a escrita mais antiga que se conhece é a egípcia, que são os hieróglifos, que só só pode perder, talvez, em longevidade, a uma outra escrita africana, que é o amárico, da Etiópia. Então, você sabe? Então, esse livro, o livro em si, ele procura fazer isso, e ele vem da minha trajetória. Ele é da minha trajetória, isso não acabou ainda. Eu espero morrer e deixar alguma coisa incompleta, porque senão é o que eu estava produzindo até o dia da morte. Muito legal, professor. Sim. Legal, maravilhosa essa trajetória. Nós observamos que um livro, ele não nasce do dia para a noite, né, professor? Ele é Não. fruto de uma trajetória, de um estudo que vem de muitos anos, de uma vida dedicada ao conhecimento das negritudes, da história e da cultura afro-brasileira. E o senhor falou muitas coisas interessantes, professor, porque enquanto professor de história, eu percebo a dificuldade que mesmo os professores de história têm para trabalhar isso dentro das escolas. Apesar da Lei 10.639 de 2003, que impõe a obrigatoriedade do ensino e estudo da história e cultura afro-brasileira, apesar disso, nós vemos ainda uma dificuldade bastante grande em se trabalhar isso dentro da escola. E o senhor falou coisas muito interessantes, como, por exemplo, a pluralidade que era a África. Nós temos dificuldade ainda hoje, professor, para compreendermos isso no Brasil, da pluralidade de povos e culturas que existiam no continente africano. Por exemplo, professor, na escola, poucas pessoas situam o Egito Antigo como sendo africano. Então, a impressão que se dá é que ele faz parte do Oriente Médio, mas ele é africano. E mesmo identificar a origem dos povos que vieram através da diáspora forçadamente para o Brasil, serem escravos e compõem hoje a imensa população afrodescendente brasileira, pois o Brasil é o segundo país em população negra do planeta, né, professor? Ficando atrás apenas da Só Nigéria. perde para a Nigéria. Só perde para a Nigéria, né? Então, eu gostaria, professor, que você comentasse um pouco aí com as pessoas que estão aqui nos assistindo sobre essa origem, né, da população negra brasileira, de quais regiões da África vieram, de quais culturas eles estão ligados. Por favor, professor. Eu vou voltar um pouquinho atrás. É assim, olha, o pesquisador Cheikh Anta Diop, depois de tanto massacre que teve lá sobre as coisas africanas, então ele é senegalês, né? Mas é considerado um dos grandes gênios da humanidade, por sinal, até porque ele era físico nuclear e foi pesquisar história e fazendo pesquisas arqueológicas para desenterrar o que tinha enterrado do Egito. Então, o Egito, inclusive, você vai nos museus, o Egito não está na África, ele está na cultura mediterrânea, está no Oriente Médio, está não sei o quê. Mas quando você olha no mapa, ele continua lá. Mas aí, aquelas pessoas que conseguiam aceitar que o Egito estava na África, eles diziam que o Egito era um substrato da Grécia, né? Primeiro isso. Então, não aceitavam que aquilo era uma criação de negros, porque a justificativa da escravidão, a primeira justificativa, foi uma justificativa ideológica por conta da religiosidade. Então, eles diziam que se aquela pele branca significava a iluminação divina, aqueles negros não tinham iluminação. Se eles não tinham iluminação, não era possível que eles produzissem nada. Isso está escrito por Hegel. Isso é escrito por Hegel, né? E quem é Hegel? Hegel é um dos caras que a gente estuda na escola. Kant também escreve a mesma coisa, sabe? Voltaire escreve a mesma coisa. Então, você começa a ter alguma dificuldade depois para poder compreender o que é que acontece com a África, porque a ideia que corre para dentro de toda a escolaridade, atravessa o Atlântico e se espalha, é esse negro que Hegel e Kant falam. Só que Kant nunca nem saiu da casa dele, né? O Kant é um cara que o pessoal dizem, a lenda diz que o pessoal acertava o relógio pelo horário que Kant saía de casa.
Então, você imagina se ele esteve na África, mas se deu ao luxo de falar mal de africano, sabe? E esses caras que a gente estuda. Você estuda Voltaire, a gente estuda Hegel, tanto como história como filósofo. Então, essa história foi apagada, a África foi toda rasurada. E o que acontece é o seguinte, a África é um outro negócio. Quando o Sheikh Anta Diop vai lá, escarafuncha esses entulhos que deixaram lá, ele descobre o Egito, e descobre o Egito não porque ele era negro e queria dizer que eram os negros que fizeram, não. É através de documento. Documento, pesquisa arqueológica, medição, datação física, datação nuclear das coisas que ele encontra, porque ele era físico nuclear, entendeu? Então, ele começa a dizer, olha, isso daqui tem tantos anos, antes de Cristo, é antes ainda de Grécia. E acontece isso aqui, eu estou encontrando esse tipo de coisa. E depois, o primeiro discípulo dele, que é Teofílio Benga, ele lê hieróglifo. Então, ele traduz o que estava escrito lá, e você descobre, por exemplo, que tinha uma filosofia especial no Egito, que é entre muita gente, por exemplo, o filósofo Ptahotep, que você encontra falas dele, gente falando dos escritos dele. É só pesquisar no YouTube, você encontra lá, Ptah-Hotep, H-O-T-E-P. Você encontra gente atualmente falando das máximas dele. Aí, mais para frente, você vai encontrar o arquiteto Imhotep, você vai encontrar gente assim na África, antes ainda da Grécia, entendeu? Só que isso foi totalmente rasurado. Então, o que o Sheikh Anta Diop diz? Ele diz que houve, pelo menos, 2 berços do desenvolvimento humano, ambos ali no entorno do Mediterrâneo. O berço sul é Egito, o berço norte é Grécia. O berço norte já nasce com uma ideia hierarquizante, porque, especialmente em Atenas, onde nasce a democracia, quem tinha direito de influenciar nos direitos da comunidade, ou seja, era cidadão, serão homens nativos com posse, porque o trabalho manual na Grécia era degradante. Então, você tinha que ter escravo para fazer as coisas. Sabe? Não tem. Senão você está se degradando. Ou você tem quem faz, que é para fazer ostentação, ou você se degrada socialmente. Então, é necessária a escravidão. Para nascer a democracia, foi necessária a escravidão. Como eram os homens? Por que os homens? Porque as mulheres tinham que cuidar da sua prole. Então, enquanto a mulher está cuidando da prole, está presa na sua caixinha de maternagem, o homem está na rua tentando resolver os problemas políticos. Isso passa, isso você encontra hoje. Se você for olhar aqui quem são os nossos eleitos no nosso Congresso hoje, você encontra os mesmos nomes. Sabe? Você vai encontrar que é o filho do Sarney, a filha do Sarney, o descendente do, do Antônio Carlos Magalhães, esse pessoal, essa tradição, o poder passa como herança. O poder passa como herança, através desse olhar grego. E isso vai passar, por exemplo, quando Roma conquista a Grécia e forma a civilização helênica, isso é admitido por eles e é admitido pelos romanos, até porque se eles conseguiram conquistar até Roma, até Grécia, então eles de fato são poderosos. Aí eles se espalham, ele consegue se espalhar. Aí eles absorvem o cristianismo. E esse cristianismo vinha nascido de um judaísmo que era o judaísmo do povo escolhido. Quem desfez a história de que você podia ir ao céu sem ser judeu é Jesus, quando ele dá a parábola do bom samaritano. Quando ele fala, olha, aqui você teve esse judeu, tá vendo? Mas você teve um cara samaritano que nem judeu não é, mas ele que exerceu a caridade. Então, quem é que vai para o céu? É o judeu ou quem exerce a caridade? Então, o que acontece? Ninguém vem ao Pai senão por mim, por Cristo. Roma, quando admite o cristianismo, fala: ninguém vai ao Pai senão por nós, que somos cristãos. Depois você vai ter essa evolução dessa história, que é o cristianismo, que é o tempo todo, onde é a igreja que manda no mundo, né? A igreja que manda no mundo. Por quê? Porque é o Papa de Roma, sabe? Principalmente depois que eles conseguem expulsar os islâmicos da Península Ibérica. Isso comprova para eles que o cristão é superior a qualquer outra religião. Os judeus, eles dizem que mataram o Cristo, o que dá errado. Quem vai ver a história, quem conhece a Bíblia, eu conheço,
vai dizer, vai perceber que se Cristo foi condenado por blasfêmia pelos judeus, como aconteceu lá no Sinédrio, blasfemou, então tem que morrer. A pena para a blasfêmia é apedrejamento. Mas Cristo foi crucificado. Por que ele foi crucificado? Porque ele pagou a pena de Barrabás, que é a pena de desídia. Sabe? Por isso que ele foi. Então, ele foi morto pelos romanos, pagando uma pena romana e não uma pena judaica. Mas aí, os cristãos dizem que os judeus mataram Cristo. Eles até levaram para matar, mas quem matou não foram eles. Entendeu? Mas aí você pega isso e aí passa a ser os judeus porque mataram Cristo e o Islã porque confronta Cristo. Aí, como eles vencem a guerra contra o Islã, o Islã teve lá durante 7 séculos, né, no sul da Península Ibérica, então eles sabem que tem 3 religiões que são reveladas, mas a deles é que é superior. Aí eles encontram os africanos que não é de religião revelada nenhuma, embora seja também da mesma filosofia católica da revelação contínua, que vai ser contestada só pelas religiões reformadas, sabe? Então, essa ideia toda faz com que eles destruam tudo o que o africano fez para efeito histórico e para efeito cultural. Eles rasuram, simplesmente rasuram, apagam, desconstroem essa coisa toda e passam a dizer que o africano, pela cor da pele dele, ele não evoluiu entre o animal e o ser humano. Então, ele parou no meio. Ele é um cara que está em evolução. Ele veio de um animal, de um macaco, e não chegou a ser humano. Isso Galton diz, na época do darwinismo, que ele vai medir o formato de cabeça, inclusive onde começa a antropologia, que ela começa como antropologia física, né? A medição do ser humano, não sei o quê. E aí ele vai dizer, lá não sei como é que ele tira essa conclusão, que a inteligência ela é hereditária, mas a inteligência do homem branco tem um cérebro maior que dos outros homens, então ele é superior aos outros homens porque ele é capaz de raciocinar e os outros não. E por que isso? Porque o negro, por exemplo, ele não chegou a ser humano, ele desumaniza, sabe? Então, o que acontece? Acontece que ainda hoje em dia você vê alguém chamando um negro de macaco, mas nem sabe que ele está dizendo assim, você ainda não é gente, você parou no meio da evolução. Ele chega para ofender só, sabe? Mas a ideia é essa, que o ser humano negro, ele é um símio proto-humano. Ele ainda é meio macaco e não chegou a ser humano. É esse que é o xingamento. E é isso que perpassa todo o iluminismo, é isso que atravessa a Revolução Francesa, que você vê que a Revolução Francesa fala em fraternidade, igualdade e liberdade, mas eles não libertam os escravos das suas colônias, sabe? Então, isso acontece em 1789, mas em 1800, nos anos seguintes, antes de 1801, Napoleão manda reescravizar o Haiti, né? Ele manda reescravizar, e é o Haiti é que resiste, sabe? E houve uma briga política muito grande dentro da França com o Schleicher para poder, de fato, dar liberdade aos africanos. E mesmo assim, eles levam aqui o Toussaint Louverture para a França como se fosse para, de fato, negociar o Haiti como sendo parte da França, né? Um condado, uma parte da França, e na realidade eles prendem o Toussaint Louverture e ele acaba morrendo na cadeia. Então, que fraternidade e igualdade é essa? É fraternidade e igualdade para os brancos, né? Não para os negros. E os Estados Unidos faz a mesma coisa, sabe? Então, também, sabe, quando faz a 13ª emenda nos Estados Unidos, que é a liberdade dos negros, eles proíbem a escravidão, exceto para os presos. E aí começa a prender preto. E essas explicações de cunho racista, buscando uma cientificidade ou então buscando uma explicação religiosa, justificaram a escravidão africana na América, né, professor? Em Sem dúvida especial aí nenhuma, no mas Brasil. na verdade foi escondido, né? Porque eles puseram o manto de Cristo, né? Para cobrir a ganância. Porque logo nos primeiros, olha, quando o rei do Congo se converteu, o filho dele foi bispo, né? Foi bispo no Congo. Eles tinham um tratamento lá com os portugueses excelente.
E aí o que acontece? Aí o rei de Angola, o Nigola, diz que também quer se converter, não porque Deus ou deixou de ser Deus, mas por efeito econômico, né? Também, né? Quero entrar nesse bolo. Tá bom aqui no Congo, tinha entrar nessa também. Aí você tem a carta do rei de Portugal dizendo assim para os catequizadores que estão para cá, ele diz assim: olha, vê se de fato ele quer se converter. Deus acima de tudo, mas não esqueçam do ouro. Isso é escrito, sabe? E quando eles chegam na África, em 1442, foi procurando ouro para financiar aquela guerra que eles tinham contra os muçulmanos. E quando eles fazem o primeiro ato de escravidão, em 8 de agosto de 1444, o infante Dom Henrique é que recebe 20% dos africanos escravizados, que foram escravizados nas Ilhas Arguin. Hoje em dia fica na Mauritânia. Eles pegam 235 escravos aqui, levam para lá, 20% dá para o infante do Henrique. E o resto, porque foi uma expedição de retaliação, porque eles tinham apanhado, eles tinham mandado uma expedição antes, tinham apanhado para caramba. Então, eles mandaram essa expedição, que foi comandada por Lanzarote Bessanha, mas ele vem como retaliação. Então, eles levam esses caras escravizados, mas eles começam lá, quando eles põem isso no Algarve, no dia 8 de agosto de 1444, eles começam, eles dão, vendem, leiloam, não sei o quê, é para humilhar esse povo. Mas eles descobrem que pode ter lucro. E já tinham descoberto que na África tinha ouro. Aí danou tudo. Aí de 1444 a 1492, eles vão trazendo escravo para Portugal. 1492, em janeiro, tem a Reconquista, que a gente já falou. Em março, tem a expulsão dos judeus da Espanha. Esses judeus vão para Portugal, 6 anos depois eles são expulsos também. Nesse meio tempo, a Holanda se livra do jugo espanhol e abre a tolerância religiosa. Os judeus vão para lá, fundam e enriquecem Amsterdã. E Amsterdã começa a ser o grande financiador tanto do processo escravista quanto da disseminação de açúcar, porque esses judeus estando espalhados, eles tinham uma rede de contato no Brasil e em toda a Europa, sabe? Inclusive rede de parentesco, então para eles era muito fácil. Tanto é que eles que inventam o cheque, né? Não sei se o pessoal sabe, eles que inventam o cheque, que é a ordem de pagamento. Os Você vai bancos lá, também, né, professor? Os você leva bancos aqui. também, né? Hã? Os bancos também, né? Foram inventados por eles. Então, a partir da invenção do cheque, que eles inventam os bancos, porque eles eram emprestadores, né? Eles eram emprestadores para os governos. Aí, a partir do cheque, você começa a ter uma moeda que ela é uma moeda só escrita, ela não é uma moeda física, e que é o cheque. E eles também inventam o seguro. Por quê? Porque você tinha navios que podiam afundar nesse transporte. E esse cara perdia o navio, perdia todo o capital dele. Então, o que eles cismam? Eles cismam de fazer a cotização para que, se houvesse um acidente, aquele cara também tinha contribuído para aquele bolo, ele seria indenizado em cima daquele bolo. Eles se seguravam. Então, eles inventam o seguro, inventam o cheque, sabe? Então, isso possibilita com que eles façam essa negociação das Américas para toda a Europa, principalmente do açúcar, depois da borracha também, sabe? Então eles vão se enriquecendo mais ainda, né? E eles E, vão ter e uma participação ativa no tráfico de escravos, né, professor? financeiro, sim. A participação ativa material é inglesa, principalmente Liverpool, sabe? Ali, Liverpool chegou uma época que não tinha um cidadão lá que não tivesse interesse na escravidão. Depois eles descobrem a Revolução Industrial e diz que não, ficou todo mundo bonzinho. Aí a pergunta é o seguinte: se a voz corrente é que eles combatem a escravidão para abrir mais um mercado consumidor. Tá bom, então por que não dar emprego para esses caras? Você já viu o mercado consumidor que não tenha remuneração? Sabe? Que mercado consumidor é esse que não deu emprego para os crioulos? Como é que os crioulos iam consumir sem ter dinheiro, sem ter emprego, sem ter nada, entendeu? E depois, quando eles fazem a partilha da África, aquela confusão que eles arrumam lá entre novembro de 1884 e fevereiro de 1885, eles invadem a África, ficam lá até 1976, né? Portugal foi o primeiro a entrar e o penúltimo a sair. E o que eles abriram lá de comércio, de indústria, para abrir mercado consumidor? Nada. Ou seja, a expansão do mercado consumidor é uma tremenda mentira, é uma justificativa.
Primeiro aquela justificativa da religião, depois você tem a justificativa científica, através de Galton, pegando o darwinismo, transformando esse darwinismo em darwinismo social, a partir de Mendelssohn, né? Começa com Mendelssohn, né? Aí ele vai dizer, olha, isso aqui não passa para os outros, não. Então, a negrada lá, o negócio deles não vai dar certo, porque eles não têm, o corpo deles, fisicamente, eles não são capazes. Vão continuar macaco o tempo todo. Ou a gente protege, para eles adquirirem a sociedade, ou vai ficar daquele jeito. Então, justifica. A justificativa religiosa era que eles não tinham iluminação divina, então tinha que sair de perto da convivência com o demônio. Que isso vai um pouquinho mais além, se for entrar nisso aí, vai longe. Sim, mas tem a maldição de Cã, tem essa coisa toda. Tem a questão dos limites do mundo, né? Que se tinha um mar tenebroso, esses caras estão para lá do mar tenebroso, demônio também, então eles convivem com o demônio, que não conhece Cristo. Tem que tirar para poder salvar. Isso você encontra escrito em sermão do Padre Vieira, aqui no Brasil. Tem sermão do Padre Vieira dizendo isso, que é para eles ficarem mansos, senão eles não vão para o céu. Quase a escravidão foi, segundo os discursos do Padre Vieira, foi quase um favor, né, professor? Foi, não, era um dever dos brancos, sabe? Era uma obra pia, é o sacrifício de ter que salvar esses caras. Agora, para salvar, não tem problema se você precisar arrancar o couro, salve a alma. Arranca o couro, mas salva a alma, sabe? Então é isso. Você tem o Padre Claver, e aqui, mais para cá, o Padre... Como que é? Esqueci o nome agora. Começa com B, mas agora esqueci. Que eles iam batizar o escravo que estava morrendo dentro do navio, porque batizado vai para o céu. Mas e essa travessia que vocês fizeram, essa segunda passagem, que esse cara estava são lá na terra dele? Isso não tem problema. Batizou, está certo. E o cara que fez esse negócio com eles? E aqueles que se jogavam no mar lá? Sabe, que tem casos assim, documentados, né? Teve um caso que começou a acabar com milho, começou a dar doença, o cara jogou 20% da carga dele no mar para poder depois pedir seguro, dizer que perdeu a carga. Isso é documentado também. Por aí afora. Então, você tem a justificativa religiosa, depois a justificativa científica, entre aspas, e depois a justificativa econômica, que é o que aconteceu, né? Aqui mesmo no Brasil. Se a gente tirar esses caras daqui, como é que a gente vai viver? Vocês vão viver a gente importando quem precisa lá da Europa. A gente já aproveita, branqueia aqui, está tudo certo. Né? Foi essa a justificativa. Eu não sei se alguém sabe, normalmente professores de história também não têm essa informação, que quando teve a fundação da Companhia de Comércio Grão-Pará e Maranhão, no mesmo ato, o Marquês de Pombal liberta os índios e impõe para essa companhia como uma das principais funções substituir os escravos índios que estavam sendo libertados por escravos negros que iam ser pegos nos rios da Guiné. Sabe? Você fala assim, mas como é que pode, né, cara, um negócio desse? Como pode um negócio desse? Justificativa quer mais econômica do que isso? Marquês de Pombal, ele não está mais justificando nada, agora é econômico mesmo, sabe? E não pode mais sacrificar os índios, não sei o quê, então traz aquele lado aqui que eles ficam escravos, aí está tudo certo. É onde você vai ter cidades como Codó, no Maranhão, por exemplo, que é preta inteira, né? É maravilhosa, professor, essa contextualização da situação da África e também dessa influência europeia sobre os povos africanos, porque esse conhecimento falta muito a nós brasileiros, principalmente o conhecimento que advém lá do continente africano. Isso é maravilhoso. E já entrando aí na questão da Companhia do Grão-Pará e Maranhão, gostaria de sugerir que o senhor falasse um pouquinho para nós que estamos assistindo sobre a origem dos escravos que vinham aqui para determinadas regiões do Brasil, como a África Ocidental, a África Central. Eu acredito que a nossa região aqui de São Paulo... Aqui para a gente, quem veio até o final do século XIX, foram basicamente povos da África Central, Banto, de Angola, Congo e Moçambique. Por quê? Porque, em primeiro lugar, que se você olhar,
está na mesma latitude. Então, é fácil de ver, em primeiro lugar. Segundo lugar, Portugal só tinha conseguido, estava centrado lá. Quando ele começou a fazer as suas feitorias na Alta Guiné e Baixa Guiné, ele também começou a enfrentar muita dificuldade, primeiro pela ostentação do dinheiro e enfraquecimento deles. Depois veio Napoleão para cima de Portugal, eles têm que fugir de lá, fazem os acordos que eles fizeram lá com os ingleses, empobrece de uma vez por todas. Então, o caminho que eles têm é aqui mesmo, é vir aqui das possessões deles da África do Sul da África, né, que se fala África Central, e trazer para cá. Então vem o pessoal de Angola, São Tomé e Príncipe, porque fica no caminho, né, mas é pouca coisa, e Portugal mesmo começa a escravizar o pessoal e vender em Cabo Verde. Cabo Verde, ela é habitada, aquelas 10 ilhas, elas eram desabitadas, elas passam a ser habitadas como interposto de venda de escravo. E depois ela esvazia, por quê? Porque os próprios navios evoluem e não precisa mais passar em Cabo Verde. Então, aí deixou de pagar imposto, a Vila Velha de Cabo Verde acaba. Então, a ideia é essa. Para cá vieram os Bantu. Para os Estados Unidos vieram os povos dos rios da Guiné, que é a Alta Guiné e Baixa Guiné. Mas também de uma outra forma. Eles eram comprados aqui e passavam por Cuba. Em Cuba, eles eram ladinizados para depois serem comprados pelo sul dos Estados Unidos. Então, são povos diferentes. A cultura não é diferente. A cultura ela tem aspectos diferentes. Como nós falamos lá de Cheikh Anta Diop, ele mostra que essa evolução dessa cultura egípcia ela se espalha pela África, mesmo aproveitando o Nilo. O Nilo, enquanto ele foi atrativo, num primeiro momento, que junta aquela população que cria a civilização egípcia pela sua fertilidade, então, você vem atrair principalmente o pessoal de Axum, Cuxi, mesmo etíopes, né, na época Abissínia, o pessoal que sai da onde virou o deserto do Saara, aquela parte nesse dessecamento, eles vêm para a fertilidade do Rio Nilo. E quem estava lá anteriormente foram os faraós, né, os primeiros faraós, porque eles são os donos da terra que recebem os outros, né? Então, eles são reificados, né? Reificados não no sentido de tornado coisa, mas no sentido de assumir império, né? E o Rio Nilo mesmo, ele parte, a partir que essa civilização se formata com essa riqueza, toda essa pujança, essa civilização começa culturalmente a se espalhar de volta pelo Nilo. Por quê? Porque o Nilo passa a ser uma rota de comércio, de chegar no Egito. E quem vai até o Egito volta para casa. E o egípcio também vem começar para cá. Então, essa cultura vem através do Nilo, mas nessa passagem do Nilo, ele tem a oeste, lá na Alta Guiné, você tem a bacia do Gâmbia e do Senegal. Então, essa cultura egípcia se espalha até o Atlântico, na Alta Guiné. Na Baixa Guiné é a mesma coisa, porque você tem o rio Níger fazendo a mesma coisa. Quando chega aqui na África Central, você tem o rio Congo fazendo a mesma coisa. Então, ela vem pelo Nilo, e o Nilo vem até o centro da África, a partir daqui ele se espalha para o oeste. Quando ele chega aqui no oeste, formata aquele grande reino do Congo, né? Consideradíssimo reino do Congo, que pegava Gabão, Angola, esse pessoal todo naquela região, e isso, dali sai Angola, né? Dali sai Angola, e essa cultura, através dos rios Kwanza e Cunene, por exemplo, ele chega lá no leste, chega lá em Moçambique. E a partir dali de Moçambique, você tem os lagos Vitória e Tanganica como atrativo. E ali você já tinha também uma inserção islâmica muito grande, porque os árabes, quando eles começam a vender escravos, eles vendiam os escravos turcos, eslavos e africanos, que eles chamavam aquela região de Zanji, por isso que é Zanzibar, que bar é o que pertence, né? Descende de, é pertencente a, né? É pertencente aos Zanji, pertencente aos negros, aquela região. Por isso é Zanzibar, quer dizer isso. Então, a conversão, o aparecimento do islamismo e do cristianismo, os turcos se convertendo
o islamismo e os eslavos se converteram ao cristianismo impedem a escravização, sabe? Por quê? Porque agora você não podia mais escravizar turco, porque o Islã não podia comprar, que era da mesma religião. E não podia escravizar eslavo, porque os cristãos não podiam comprar, que era da mesma religião, sobra os negros. Então, aquela região já era habitada, visitada pelo Islã. Então, você já tinha uma certa concentração urbana naquela região, e essa região absorve essa cultura banto. Até hoje, eles são cultura banto. Só que eles falam, por exemplo, o idioma que eles falam é um idioma que ele é matriz banto, mas está misturado com o falar islâmico, por exemplo. Né? Muitas palavras árabes dentro de uma base banto. Sabe? Então, isso comprova que essa cultura chegou lá. Então, você tem um tronco cultural que atravessa a África toda. Kabengele Munanga fala muito disso, desse valores civilizatórios africanos. E deste tronco saem os galhos, que formam as culturas locais, onde você vai ter diferença. Então, toda a cultura africana, a linearidade, ela não é pai e mãe, ela é pai ou mãe, mas que são correlatos. Não tem o homem superior à mulher, eles são correlatos. Que é um negócio que a Yoronke, o Yamini, fala muito, né, na Invenção das Mulheres, esse livro dela. Eu falo, ela não tem nem nome, tem nome masculino e nome feminino, tem o nome pela senioridade. Né, quem E nasceu isso, antes, nasceu professor, depois. e isso o senhor tocou num ponto muito interessante, que é a questão de como a mulher era vista nas culturas africanas, né, professor? Muito É, diferente de como a mulher era vista na cultura de origem hebraico-cristã. é totalmente diferente. Quem quiser saber como a mulher é vista nas culturas africanas, lê isso aqui, ó. Socióloga africana, e ela discutindo, fala, olha, lá você não tem como você chamar homem e mulher, você vai dizer, na tradução do Wanderson Flor, ele ainda diz assim, traduzindo ela, diz assim, é Ana, anatomicamente, homem, Ana, mulher, ou anatomicamente mulher. Sabe, não é macho e fêmea, não é isso. Sabe, é Ana macho, Ana fêmea, Ana homem, Ana mulher, que ela diz, porque eles são correlatos, não são hierarquizados. A única hierarquia é a longevidade, é o mais velho. E o que acontece com essa história do mais velho? Eu sou mais velho que o meu filho, mas o meu filho é mais velho do que o irmão mais novo dele. Então, ele é mais novo para mim, mas é mais velho para o outro. Então, você tem essa hierarquia, ela não é uma hierarquia fixa, ela é uma hierarquia volátil, relacional sempre, sabe? E a mulher é a mesma coisa, ela tem também isso, a mesma coisa. Uma hierarquia relacional e não uma hierarquia em relação ao marido. Ela não depende do marido dela. Até porque, como vive em comunidade, a mulher não está presa na maternagem. Ela não é obrigada a criar seus filhos. Ela pode sair porque as outras mulheres cuidam de todas as crianças. Todas as mães são mães de todas as crianças, e todas as crianças são filhas de todas as mães, embora se saiba perfeitamente quem é sua mãe mesmo. É, o que eles falam ainda hoje em Moçambique, eles falam assim, a mãe que me gerou. Então, você tem essa mãe que me gerou, e tem as outras mães, né, que é a questão da comunidade que vai gerar o tal da família estendida. Né? E, Então, eles não e, têm primo, eles não e, têm primo porque é irmão e por aí afora. e alguns desses traços, professor, da cultura africana que o senhor está citando, atravessaram o Atlântico através da diáspora, né? E, Sem dúvida nenhuma. e, Não, ela e está presente hoje. Ela está estão presente presentes hoje, né? hoje nos candomblés e nas favelas. Você vai no candomblé ou vai na favela, é a mesma coisa. Na favela, aquela mulher, não só na favela, nessas periferias empobrecidas pretas, você vai ver aquela mulher velha lá cuidando de um bando de netos, essa coisa arada toda, sabe? A mesmíssima coisa. E não é uma mulher velha cuidando das filhas dela, você tem aquelas mulheres cuidando de todas as crianças. A vizinha dá bronca na criança, sabe? E ninguém fala assim, não é da sua família, você não pode se meter. Pode sim, até deve. Sabe? Então, você tem essa noção, essa questão da longevidade ser superior aos mais novos e acabou e pronto. E as E, essa, mulheres mandam mesmo. e essas duas questões que o professor citou, tanto a longevidade quanto a família estendida, são características muito presentes no candomblé, né?
professor? São. O candomblé não vive sem isso. O candomblé não vive sem isso. No candomblé, quando você chama alguém de irmão, é porque considera irmão mesmo. É irmão no sagrado. Não é porque aqui você tem essa mistura, né? Então, você não é irmão, você sabe. Claro, geneticamente é outra coisa. A hora que atravessou o portão, você está na sociedade cristã, né? Não está na sociedade africana. Mas atravessou para dentro do portão, aí você tem essa dupla. O pessoal de Candomblé vive essa dupla sociedade, sabe? Aquela mulher que é, por exemplo, que é doméstica na casa de não sei quem, ela pode ser mãe de santo, sabe? Então, enquanto ela aqui é subalterna, lá dentro ela manda. É a mesma pessoa. E não muda a personalidade. É a mesma personalidade, sabe? Então, isso é presente no candomblé e é presente nas periferias, nas favelas. É só ter olhos de ver que vê. Excelente, professor. E entrando aí no ponto da cultura afro-brasileira, né, desviando um pouquinho só o assunto, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco para nós a questão da literatura afro-brasileira hoje, professor, e já inserindo aí o trabalho do professor dentro da literatura afro-brasileira, pois, além de pesquisador e historiador, o professor também é poeta, né? E eu gostaria que o Pretendo senhor ser, né? falasse. Não, o senhor já é, inclusive, está em mãos aqui um Tá dos aí. livros de poesia do professor, né, para provar que é já. Então, professor, fique à vontade. A literatura negra, ela continua sofrendo a mesma coisa que sofria, né? Ela continua sendo uma coisa meio marginal, né? Mas agora ela vem aparecendo, mas ela vem aparecendo não pela escrita, vem aparecendo pela oralidade, né? Porque a literatura negra hoje em dia você vê todo dia no rap, todo dia no funk. Então você tem uma literatura falada que ela é muito ativa, né? Mas a literatura que seria a literatura clássica, ela continua apagada. Ninguém lembra de Alta de Souza, esse pessoal todo. Pouca gente hoje em dia está falando do pessoal que está escrevendo hoje em dia. Você tem poetas como Kuti. Se eu perguntar para algum estudioso de literatura me falar sobre Kuti, ele fala, sei lá quem que é esse cara, né? Mas você tem Cadernos Negros. Então, você tem o livro Cadernos Negros, que periodicamente ele é lançado com escritores negros escrevendo negritudes, sabe? Porque ali é aquela coisa, não é a cor da pele, é a cor da alma, né? Ser negro é cor de alma, não é cor de pele, né? Então, você tem Cadernos Negros, você teve a literatura, como eu disse, de Alta de Souza, você tem Carolina Maria de Jesus, que é mais ou menos conhecida, mas o nego fala, mas não sabe. Ninguém sabe que ela gravou um LP, ninguém sabe que ela tem outros livros além de Corte de Despejo, sabe? Então você vê, você tem essa literatura que ela fica subterrânea. Hoje em dia você tem, por exemplo, Ferrez, que ele é além de excelente escritor, ele é um promotor de escritores, ele banca uma editora própria com literatura negra. Você tem, hoje em dia, algumas editoras, como a Masa, por exemplo, e mais outras que são especializadas em literatura negra. Mas todo mundo vende pouco. É o que eu estou dizendo, você pegou aí meus livros. Os meus livros, eu estou aqui em Sorocaba, o pessoal aqui me conhece, entendeu? Mas o meu livro está encalhado aqui, sabe? Você nem tem esperança de que vai vender muito, sabe? Nem tem. A gente faz porque fica aí para a posteridade. Muita gente pega, você pegou, por exemplo, provavelmente você vai usar em alguma coisa, talvez sirva para alguma coisa, entendeu? Mas é pouca coisa. Hoje em dia se fala, por exemplo, você tem um literato que é o Silvio de Almeida, por exemplo, está no topo, né? Mas quem leu o racismo estrutural dele? Essa é a grande pergunta. Quem leu isso? Sabe? Você tem, por exemplo, agora o Prêmio Camões foi vencido pela como é que é o nome dela? Xiziane, né? Aquela moçambicana, ganhou o Prêmio Camões. Mas, mesmo assim, se você perguntar para professor de literatura, às vezes, inclusive, de literatura africana, nem sabe o que essa mulher escreve. Sabe? Então, ela continua sendo uma literatura marginal. E ela só vai sair da marginalidade, e aí que está, é o poder da escola, sabe? Por isso que esse governo ataca tanto a escola. Porque é dentro da escola que você vai formar as novas gerações, o conhecimento das novas gerações.
Então, essa lei 10.639, ela precisa ser aplicada para você poder mostrar que existe prêmio Nobel na África, muito prêmio Nobel, não é pouco, é muito variado, tem muito prêmio de literatura na África, e tem muita gente que escreve na África, e tem muita gente que escreve africanidade aqui no Brasil também. E você tem literatura científica de qualidade aqui no Brasil, para não ir longe, Renato Moreira, você tem o cabedal todo de Clóvis Moura, sabe? Você tem professor Kabengele Munanga, você tem um monte. Eu nem vou falar muito porque eu vou esquecer o nome de alguém, depois vou me xingar, né? De mim você não falou, né? Então tá. Estou falando dos mais conhecidos, não pisar tanto na banana, né? Então, você tem gente Professor, lá, tem gente aqui, escrevendo africanidade, escrevendo a partir de um pensamento diferente, porque tem um pensamento diferente. Eu, por exemplo, quando eu escrevo, eu posso tentar escrever qualquer coisa. Eu não estou pensando, agora eu vou escrever africanidade. Eu vou lá e escrevo, não sei o quê. Depois, quando eu vou ler, a negritude está lá. Ela sai de mim, entendeu? Então, eu não sou exceção, eu sou mais um só. Se eu fosse exceção, meus livros não encalhavam, sabe? Então, eu não sou exceção. Tem muita gente muito melhor do que eu, muito mais potente do que eu. Tem muito poeta por aí que você vê a poesia do cara e fala, não é possível, cara. Como é que esse cara conseguiu pegar isso aqui para escrever um troço desse tamanho? Quando você escuta o Emicida, você fala, pô, onde é que... Sabe, quem que compara com esse cara? Não é? Não é? Você fala, pô, mas, sabe, você quer mais literatura do que os textos do Emicida? Sabe? São coisas espetaculares. Eu escrevo aí minha mixariazinha que dá para escrever, tal, minhas poesias, meus contos, mas a literatura negra em si, e quando você vai falar em literatura africana, os estudiosos de literatura africana, eles pegam os brancos que escreveram na África, não os africanos escrevendo de si, sabe? Quando você vai ver quem é os caras, quem é José Craveirinha, quem é Mia Couto, quem é não sei o quê, e não estou criticando os caras escrevem pra caramba também. Eu gosto muito. Mas pergunta se alguém já leu Ondiak, sabe? Aí esse fica lá no canto, sabe? Você fala, José Craveirinha, bom pra caramba, ué. Não estou criticando a literatura dele, não, mas tem o Ondiak lá também. Se o Craveirinha escreve melhor ou pior do que o Ondiak, só comparando os dois. Quando você não compara, você não sabe. Então, a literatura continua marginalizada, a literatura negra, e com muita gente boa por aí. É pena que o pessoal não lê. Ninguém lê Lélia Gonzalez. Ninguém lê. Tem gente que pensa que a mulher é espanhola, porque o sobrenome professor, dela é Gonzalez. professor, como já está quase dando nosso tempo, eu gostaria de pedir ao senhor que fizesse mais uma última reflexão para nós, ainda diretamente ligado ao que nós estamos falando agora, pensando na literatura negra, pensando na cultura afro-brasileira, o que falta, na opinião do senhor, professor, para a Lei 10.639, que depois foi complementada em 2008 pela 11.645, o que falta para ela realmente proporcionar uma transformação dentro da educação brasileira no sentido da valorização da cultura e história africana e afro-brasileira? Faltam algumas coisas, né? Em primeiro lugar, falta boa vontade, porque se tivesse boa vontade, tinha fiscalização, se tivesse fiscalização, ele estava fazendo. Isso é, isso é básico, sabe? Onde vai o fiscal, o nego faz que ninguém quer pagar multa. Então, em primeiro lugar, falta isso. Você tem uma lei aí que é maior de idade, fez 18 anos agora, e ela não sai do papel. Ela tem 18 anos e não saiu do berço, sabe? E como não saiu 10.639, é 11.645, menos ainda, porque ninguém conhece cultura indígena, não sei os indígenas. Então, em primeiro lugar, falta boa vontade. Em segundo lugar, falta que quem sabe isso tenha espaço para falar, sabe? Então, eu, por exemplo, estou fora da escola, então não posso falar nada na escola. Eu, para fazer alguma coisa com professores, eu preciso ser convidado para um HTPC, para uma palestra, alguma coisa assim. E eu não sou o único, então tem muita gente, o movimento negro tem muita gente que pode passar muita coisa, mas não é chamado também. Embora o parecer 03/2004 e a resolução 01/2004 diz para se recorrer ao movimento negro. E o artigo 26A, ele diz o que é para fazer. E as DCNR dá a receita de bolo. Você tem que fazer isso aqui, isso aqui. A responsabilidade disso é não sei quem, não sei quem, não sei quem. Mas quando você pergunta para os operadores da educação,
se eles conhecem as diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais, a resposta é não. Algum fala assim, eu já vi falar, mas você fala assim, então, o que está escrito lá? E o cara não sabe. E ninguém cobra, cara. Entendeu? Então, acontece isso. O que a gente tem que fazer? O que nós podemos fazer é a nossa produção ser uma produção de denúncia, mas não de xingamento, de mostrar só. Olha, isso daqui é a barreira que nós temos. Isso aqui é a barreira que nós temos, isso aqui é a barreira que nós temos. Mas as cotas, você fala, legal, beleza, tudo bem, eu também concordo. Você está dizendo que as cotas tiram oportunidade, eu vou te dar uma oportunidade. Vou te dar uma oportunidade de ganhar uma corrida do 100 Bolt em Interlagos 100 metros. Sai você e ele lá, os dois estão com oportunidade. Agora, tem possibilidade? Não, né? Então, oportunidade sem possibilidade é para você poder falar mal da gente. Sabe? Esse que é o problema, sabe? Então, a cota é isso. Das duas, uma, você amarra a perna do 100 Bolt, ou seja, você tira o que o branco já tem, ou você dá ao negro aquilo que ele pode ter para tentar, pelo menos, ter a oportunidade de tentar. Isso chama cota. Porque você saiu de patamares diferentes, aí. Você já saiu lá na frente, agora você quer que eu te alcance, e se eu não te alcançar, você fala que a cota é ruim. Mas você esquece que a cota só é disputada no limiar, né? Porque quem chegou em primeiro lugar, se for branco, preto, marciano, vai estar classificado. A cota vem disputar aqui embaixo. Aqueles caras que chutou uma questão e acertou, que chutou e não acertou, é naquele miolo ali, naquele limbo, é que você vai dar preferência ao negro. É só ali. E outra, se for ler cota, a cota não é racial, ela é social também. E não é cota, é reserva de vaga. Porque se não for preenchido, você passa para frente. Se fosse cota, você não podia preencher. Então, são discussões vazias, assim, que as pessoas às vezes fazem e depois não denuncia. Você quer ver uma coisa? Eu vou te dar um exemplo meu, agora, recente. Eu pretendia fazer doutorado de sanduíche em Moçambique. Aí fui ver o que eu precisava para fazer o doutorado de sanduíche em Moçambique. Bom, para eu ter bolsa, que não dá para ir sem bolsa, né? Nunca fui lá, ou eu ter dinheiro para me manter, não dá para ir, né? Não tem emprego em Moçambique, tem que ter bolsa. Para ter bolsa, eu preciso ter. Se a minha bolsa for para a Inglaterra, eu preciso saber falar inglês. Se for para a França, eu preciso saber falar francês. Se for para a Espanha, eu preciso saber falar espanhol. Se for para Moçambique, eu preciso saber falar inglês. Por quê? E tem que ter um inglês certificado. É um certificado TOEFL. Não é qualquer inglês. Eu leio em inglês. Toda vez que eu fiz proficiência em inglês, eu fui aprovado, mas eu não tenho TOEFL. E como eu não gosto de inglês, não vou fazer TOEFL, em primeiro lugar. Segundo lugar, eu falei, bom, deixa eu ver, de repente vale a pena fazer o TOEFL aí 6 meses, 1 ano, paga, vai fazer o quê, né? Que já é uma barreira, você tem que pagar para ter um negócio desse. O cara que mora lá na periferia não pode pagar para um curso de inglês desse nível, mas tudo bem. Mas vamos dizer que eu tenho a TOEFL, o que eu vou fazer? Bom, então, exigência da Bolsa. A sua entidade tem que recomendar que você faça esse seu doutorado de sanduíche, porque é o processo de internacionalização. Então, deixa eu ver na minha entidade quais são os países que têm interesse de fazer a internacionalização. Aí você tem 20 países lá. Só a África do Sul na África. Moçambique não está. Então, não adianta ter TOEFL, porque a minha entidade vai dizer que não tem interesse. Então, os luso-falantes da África não estão no processo de internacionalização no Brasil. É barreira? Eu acho que sim, sabe? Eu acho que sim. Então, você começa a ter essas barreiras assim. Como é que você faz? Por exemplo, quando eu fui fazer mestrado na USP, que eu entrei lá, eu fiz a proficiência, passei. Mas era assim, você tinha 3 dias de prova, aliás, 2 dias de prova e depois a entrevista. A primeira prova era proficiência no idioma estrangeiro, no dia seguinte você fazia a prova teórica. Era corrigida a prova de proficiência no idioma estrangeiro. Se você passasse, aí analisava a sua prova a sua prova técnica, sabe? Mas se você não passasse na proficiência, nem ia para quê? Aí você passava nas duas para ir para a entrevista. Então, esse cara que perdeu o inglês na escola comum aqui, na escola municipal, estadual,
como é que ele pode concorrer nas vagas, porque aí tem vaga, né, para entrar também, você tem que classificar para poder entrar. Como é que ele pode concorrer nessa primeira barreira? Isso na história social, nas outras universidades, nas outras faculdades, não sei. Mas como é que ele pode concorrer com aquele cara que fez o inglês dele na FISC, ou na Lumine, ou no CCA, ou na Inglaterra mesmo, sabe? Você não tem concorrência, cara. Essas são as barreiras que a gente enfrenta, entendeu? Você enfrenta barreiras desse tipo. Antigamente você tinha a barreira da boa aparência, sabe? Agora você não tem a barreira da boa aparência explícita, mas tem a barreira da boa aparência na hora de ser admitido. Se você for em Tapetininga, aqui em Sorocaba, em qualquer dos grandes magazines, os vendedores não são negros. Você vai encontrar vendedor negro em poucas lojas. Aqui em Sorocaba, você vai encontrar 2 na loja 100. Vou já dizer de cara, um deles chama João. Pronto. E tem um monte de vendedor lá. Agora, a população brasileira tem mais da metade de negros. E a cadeia tem mais da metade de negros e muitos deles são presos por estelionato. Estelionato é vender ilusão. Então, o negro consegue vender ilusão e não consegue vender alguma coisa que o cara foi lá na loja para comprar, você já foi para comprar com a ideia do que você quer comprar, e o crioulo vai lá, te atende e te vende, não precisa te iludir. Mas não está admitido como vendedor na loja. Por que será? Será que o crioulo não vende? Só vende ilusão? Só sabe ser trambiqueiro? E Então se você tem nós, essas barreiras. e se nós pensarmos ainda em shopping centers, né, professor? Aí, aí danou de vez. Aí ferrou, aí é jogo ruim. É isso. A não ser loja especializada, que são algumas coisas que vêm aparecendo agora, né? Então o nego fala, moda étnica, como se branco não fosse etnia, sabe? Então, Professor, aí começa a maravilhoso, vir com professor. essas passagens assim, né? Meio na forçada, né? Meio na forçada. Essas lojas étnicas empreendedoras, gente que saiu de casa para tentar fazer e arrisca tudo, por aí afora. Não é ninguém que herdou do pai, sabe? Professor, sensacional, maravilhosa a explanação do senhor. Acho que deu nosso tempo, então eu gostaria de encerrar agradecendo demais a participação do senhor, agradecendo a assistência do Celso Santos e da Mandinga Produções Artísticas, que nos assessorou aí com todo o aparato tecnológico, agradecer ao mestre Candeeiro, que também nos proporcionou essa oportunidade de estarmos aqui participando do Festival Literário Afro-Paranaense, que acontece no mês de novembro, para celebrar o Dia da Consciência Negra, o mês da Consciência Negra, né, professor? Então, Sim. gostaria de agradecer demais a participação, muito bom, muito esclarecedora, muito informativa, e se o senhor quiser fazer as considerações finais, professor. Eu só queria me deixar disponível, né? O meu e-mail fica disponível, é muito fácil de saber meu e-mail, né? É Ademir, que é meu nome, e é Mulato, que é minha cor. ademirmulato@gmail.com. Eu estou disponível para o que quer que precise. Aliás, como eu disse, a única forma que a gente tem a gente conhecer e denunciar, né, as nossas barreiras, sem xingar ninguém, mas tem que conhecer a barreira para você poder expor. Então, se alguém quiser, por exemplo, estar na escola, precisa fazer um TCC sobre o tema, quiser me acionar, pode, eu estou disponível, me sinto útil fazendo isso, que é a questão de que para alguma coisa eu servir, pelo menos, né? Para fazer palestra, essa coisa toda, me aciona que eu tô dentro. Eu tenho feito algumas palestras, o pessoal chama às vezes, a gente está disponível o tempo todo, porque não adiantou nada, nem vai adiantar nada, estar preocupado lá em entender meu pai e entender os meus tios, né? Entender o resto, né? E nem passar para o resto o que eu vim aprendendo o tempo todo, onde é que tem a literatura, o que você pode encontrar. E eu tive tempo de juntar um cabedal desse, né? Nunca vou conseguir juntar tudo, mas eu acho que o que eu tenho é útil. Tem me servido, pelo menos, né? E vai Bom, servir a então eu muita estou gente, professor. totalmente disponível. Quero agradecer muito a você. Novamente agradecer, mas agradecer, mas agradecer, mas agradecer muito para a Mandinga Produções. E o mestre Candeeiro eu não conheço, mas eu já vi que ele está pondo luz nos seus alunos, né? Está fazendo jus ao nome. Então a gente está aí para o que der e vier. Na capoeira também, não sou capoeira, mas conheço bem a capoeira. A questão da roda, principalmente, né?
e o candomblé também, e por aí afora. E se alguém me perguntar alguma coisa que eu não sei, é ótimo, eu prefiro até, porque aí eu já vou saber o que eu não sei, o que eu tenho que aprender, o que falta aprender, eu vou Tá atrás. certo. Ok, professor. Então, muito obrigado a todos que acompanharam essa entrevista, esse bate-papo. Eu tenho certeza que todos aprenderam muito com essa conversa. Então, muito Tomara, obrigado a né? todos. Então, muito Tomara obrigado que a tenha todos. servido para alguma coisa, né? E até a próxima. Até. Tchau, tchau, gente.